olha, hoje, quinta-feira, é dia da gente falar aqui em entrevista, tomando o nosso café de todos os dias, sobre eleições com o professor Alessandro Paixão, que é advogado constitucionalista. E hoje nosso assunto é o que os candidatos podem ou não fazer nesta reta final de campanha. Professor, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, eu que agradeço. Estamos quase chegando então ao fim da campanha, né? O que muda daqui para frente? Primeiro, muda alguma coisa na atuação dos candidatos ou não? Sim, a partir do dia 27, 5 dias aí para as eleições, nós começamos a ter algumas mudanças aí importantes no cenário, preparando para o dia 2 de outubro. Então, a partir do dia 27, nenhum eleitor ou eleitora pode ser preso, né, salvo por flagrante delito ou em razão de sentença penal condenatória por crime inafiançável, né? Essa é a primeira grande mudança, algo expressivo. Agora, a partir de hoje, nós temos o encerramento de parte da campanha eleitoral. A campanha eleitoral gratuita, ela se encerra hoje. Também, hoje é o último dia para debates políticos. Mas a campanha ela não termina aqui. Ainda temos atos de campanha até o dia 1º, ainda é permitido, né? Amanhã se encerra a campanha eleitoral paga pelos candidatos, não só televisiva, mas também por radiodifusão e internet. E no dia 1º ainda temos a possibilidade de campanha eleitoral sem comício, mas com passeatas, carreatas, inclusive com o uso de mini trio elétricos com o som ainda será permitido. Certo. O senhor mencionou, vou conversando aqui enquanto a gente toma o nosso café, né? O senhor mencionou a questão da impossibilidade de prisão, certo? Por quê? A gente, às vezes, todo ano eleitoral, a gente fala sobre isso, muita gente faz piada, né? Vira aquela coisa, mas pouca gente entende o motivo dessa medida. Por que, então, que as pessoas não podem ser presas nessa reta final, enquanto partimos ali para o dia da eleição? Justamente pela importância do voto. Esse momento final, essa reta final, objetivando aí garantir não só o exercício do voto, o sufrágio universal, mas principalmente a lisura na participação das eleições, a prisão ela fica afastada, salvo as exceções. Quem faz essa fiscalização de tudo que acontece daqui até o dia da eleição é qual órgão? Bom, nós temos aí o Poder Judiciário, né, com o papel de fazer esse controle, mas ele sempre vai ser instigado, né? Em regra, ele a gente tem um princípio no direito chamado princípio da motivação, ele tem que ser instigado, ele tem que sair da sua inércia. Isso se dá através da manifestação dos interessados, qualquer partido político ou até mesmo candidatos, mas principalmente com a participação do Ministério Público Eleitoral. Vamos trazer agora mais a parte prática ali do domingo, dia da eleição. O que é que o eleitor não pode fazer? A questão da boca de urna, por exemplo. O que caracteriza a boca de urna? Bom, no dia das eleições, o que pode, o que não pode, inclusive tem algo interessante aí sendo discutido, né? Que é o uso ou não da camisa da seleção brasileira, camisa amarela, se pode, se não pode. Gente, se eu posso, inclusive, usar a camiseta do meu candidato... Por que não, André? Por que não? Um símbolo nacional. Um símbolo nacional. É a mesma ideia de não poder utilizar a bandeira nacional, né? Se eu posso manifestar, eu tenho essa liberdade de manifestação no dia das eleições, mas essa manifestação ela tem que ser uma manifestação silenciosa e isolada, individual. O que é permitido, então? A manifestação através de camiseta, através de bottom, através de bandeira, até mesmo a bandeira do meu partido eu posso utilizar, mas eu não posso fazer aglomeração. Por quê? Porque aí dá a ideia de
manifestação conjunta do partido ou do candidato. Isso é vedado. Então, eu posso, se eu for candidato, por exemplo, do Luiz Inácio Lula da Silva, eu posso usar uma camiseta vermelha representando a cor do meu partido? Posso. Eu posso usar a camiseta da seleção se eu for candidato do Bolsonaro? Posso. O que não pode é a manifestação conjunta, né? Juntar ali 20, 30 eleitores e começar a fazer uma manifestação conjunta. Aí isso é vedado. Agora, a minha manifestação individual, isolada, silenciosa, através desses instrumentos, tudo isso é permitido. Essa questão da aglomeração, o senhor mencionou 20 pessoas, 30 pessoas, é um número bem alto, né? Sim. O que é classificado já como aglomeração? Se eu vou, por exemplo, com 3 pessoas da minha família, ou seja, 4 pessoas, já pode ser considerado uma aglomeração, não? Não. Aí estamos indo fazer o uso do seu direito constitucional de voto, do sufrágio universal, através da família. Todo mundo entra no carro e vai fazer... participar da eleição. Isso não é aglomeração. E na fila ali, enquanto eu estou esperando para votar, posso falar do meu candidato? Posso fazer qualquer tipo de expressão verbalmente ou não? Tem que ficar caladinho. Manifestação silenciosa. Eu posso estar com a minha camiseta, com a minha bandeira, com o meu bottom, sem problema. A partir do momento que eu começo a usar da palavra, tentando convencer outros eleitores, isso é vedado. Isso inclusive, pode ser considerado o crime eleitoral, comumente chamado de boca de urna. O que é a boca de urna, que você me perguntou? É quando os candidatos ou os partidos políticos fazem uso da manifestação de forma irregular ali próximo das zonas eleitorais, né? Fazendo manifestação através de um grupo de pessoas, adesivando veículos, fazendo ali a entrega de material. A entrega de material também só é permitida até o dia 1º. A partir do dia 1º fica proibida a entrega de material, né, de campanha. Então, são regras que devem ser respeitadas aí para o dia 2. E as pessoas que vão trabalhar? São muitas pessoas que vão trabalhar nesse dia, tem os fiscais, tem os mesários. Essas pessoas, elas podem se expressar de alguma maneira, se elas quiserem? Muito interessante essa questão do fiscal e do mesário. O fiscal, ele está atuando ali, representando alguma legenda. O mesário não, ele está como agente público no exercício de uma função pública. Então, ele não deve se manifestar. Inclusive, é interessante porque se uma pessoa tiver dificuldade no momento da votação, ela pode pedir o auxílio do mesário, dos agentes públicos que estão ali atuando naquele momento. Mas esse agente, esse mesário, não pode auxiliar no sentido de influenciar no voto. Olha, estou com dificuldade, um senhor ou uma senhora de idade, por exemplo, estou com dificuldade aqui em votar, não estou conseguindo. Você pode me ajudar? Posso. Ele vai lá e explica a forma que ela deve atuar ali, que aquela pessoa deve atuar. Mas falar em qual candidato, isso não. O auxílio é no sentido de explicar a forma do uso da urna eletrônica. Tem que tomar um pouco de cuidado no que fazer, né? Mas o senhor mencionou essa questão do mesário. A gente acabou de falar sobre a questão da camisa da seleção brasileira. Se a pessoa está ali com a camisa da seleção brasileira e como mesária, ela está, de alguma maneira, agindo de forma inadequada, porque a gente acabou de falar que a camisa, ela não é de nenhum partido. Não é. Caracteriza? O que a gente pode avaliar dessa situação específica? Pois é. Num primeiro momento, a resposta é que não. Mas a orientação que eu poderia dar a um mesário é que não faça isso, para evitar problemas. Então, tem o que é legal e o que é de bom senso. Né? Legalmente, não vejo afronta nenhuma à legislação eleitoral, tendo em vista que a camisa da seleção ou de uma cor específica, ela não tem aí... não é de propriedade de nenhum partido, nenhum candidato. Mas, por orientação, por questão de bom senso, é bom que o adequado. Utilize uma camiseta, um vestuário neutro.
A questão também que muita gente se faz agora nesse momento é a questão da lei seca. Quem define isso é uma regra geral ou cada zona ali determina se vai ter ou não? O juiz eleitoral de cada comarca é responsável por definir, conforme a percepção que ele tem essa discricionariedade de determinar ali a lei seca ou não. No município de Goiânia, nós não teremos lei seca. No município de Anápolis, nós não teremos lei seca. Mas em outros municípios da Grande Goiânia, nós teremos lei seca. É uma definição do juiz eleitoral, ele determina. Então, cada pessoa precisa ir atrás ali de saber se na sua cidade Exato. pode ou não pode, então, consumir bebida alcoólica no dia da eleição. Tem uma pergunta que, inclusive, está muito comum no Google, estava entre as mais feitas ali, as buscas mais feitas recentemente no Google, que é a questão de votar de bermuda. Muita gente com essa dúvida. Tem alguma coisa a ver a roupa que a gente usa na hora de fazer o voto? Não. Tem nada a ver? Não. É óbvio que o uso de uma bermuda, de tênis, de uma camiseta, isso não influencia nada no momento do voto. Vou tentar ajudar a conscientizar também quem está em casa agora. Muito tem se falado sobre o voto útil. Sim. Esse movimento continua muito forte. Queria que o senhor falasse um pouco para a gente o que é e qual o objetivo dos candidatos ao estimularem esse voto útil, como as pessoas podem ver essa questão. Pensando em democracia, e eu já tive a oportunidade de conversar isso aqui algumas vezes, né, no seu programa, nós temos que votar não pensando em voto útil, não pensando em legenda partidária ou até mesmo já ouvi esse absurdo, vamos votar em tal candidato porque aí se encerra a eleição em primeiro turno, eu não tenho obrigação de votar em segundo turno. Pensando em democracia, essa fala é um absurdo. A democracia se faz pela manifestação de vontade livre de um eleitor. Que no momento que ele vai ali na urna, ele coloca, né, não o número de um candidato, mas ele coloca a expressão do que ele acredita como correto para o futuro, do seu país, da sua cidade, do seu estado. Então, qualquer coisa que venha mudar isso, orientar de forma diferente, vai ferir, de certa forma, a democracia. Nós falamos que a eleição é a festa da democracia. É a festa da democracia. Por quê? É um momento tão importante, nós lutamos tanto no Brasil, né, em décadas recentes, para ter o direito de voto livre, né, para agora eu não valorizar esse direito constitucional. Não, eu vou votar no fulano porque o meu amigo me pediu, vou votar no fulano porque assim acaba as eleições em primeiro turno. Não, eu tenho que valorizar meu voto. É a ferramenta mais importante da democracia. Então eu vou votar em determinado candidato porque ele representa os meus ideais. Ele representa o que eu acredito, né? Isso é voto consciente. Isso é voto buscando a democracia. Pode até ser que o meu candidato não venha a ser vencedor. Mas e daí? Eu manifestei de forma consciente o meu voto. Qualquer coisa que venha fugir disso, na minha opinião, vou usar o termo que você utilizou, estamos diminuindo, né, a democracia e esse direito que é um dos mais importantes num Estado democrático que eu ainda acredito que nós vivemos. Jogamos fora a oportunidade de fazer mudanças importantes, né?